2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. Eu sou a Maria Madalena Freire e junto a mim tenho João Maria Jónia de volta, Maria Escaja e Zé Pedro Silva, que hoje é um dia muito especial, pois é o seu... Diz lá a palavra que a minha mãe não me deixa. Aniversário. Muito bem. Agora parecias os caricas. Queres dizer quantos anos fazes? Ou não partilhas essa informação? Eu posso partilhar. Eu por acaso acho que é uma boa idade. 44. É um 4-4. Não é? É. Pois. Mas acho que ainda não... hoje Mas em dia já não é não de me velho. davas mais de 43, tenho a certeza. Por acaso não te dava mais de 39? Pronto, olha, estás a ver? Piropos desta hora. Piropos esta hora. Espero que toda a gente que esteja a ouvir esteja bem. Como disse, temos o João Maria Jónia de volta. Não sei se está muito animado ou não, mas hoje passamos por uma sex shop, que certamente o irá animar, por doadores secretos e pela Malveira. Talvez chegaremos a comentar o fim do mundo. Vamos agora ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Esta terça-feira, Lula da Silva, presidente do Brasil, veio visitar Portugal e encontrou-se com o presidente da República e o primeiro-ministro Luís Montenegro. Só pela sua presença em Portugal houve manifestações, como já estamos habituados sempre que ele vem, nomeadamente organizadas pelo Partido Chega, liderado por André Ventura. No meio destes protestos, que as televisões fizeram questão de estar sempre em direto a filmar, André Ventura exibiu orgulhosamente umas algemas. Ora, Luís Ribeiro, jornalista e comentador, descobriu que tais algemas que Ventura tinha na mão para prender, entre aspas, Lula da Silva, podem ter sido adquiridas numa secção de BDSM de uma sex shop. Aliás, eu acho que o Zé Pedro diz que eu não posso dizer o nome delas, eu acho que sim, acho que não tem nada de mal. As algemas chamam-se Algemas Classic Metal Ouch e estão entre outros produtos chamados Bomba Anal Rosing Pump Ouch e Mordaça com anel e pinças para os mamilos Ouch. Não está aqui nada que seja extraordinário, digo eu. Isto é legal em rádio? Não sabes se não é. Anal é tipo um termo técnico. Pronto. Mamilos também. Certo. Não, está ótimo. Também já disseste Eles agora. são rigorosos lá naquela loja, parece. Só para dizer que estas algemas, Faz coisas. se alguém preocupação dele é essa. se alguém estiver à procura e estiver interessado, as algemas são 7€, que também me parece um preço razoável. Não sei se estão No inflacionadas fundo foi ou um não. post de Luís Ribeiro aqui. Sim, A nossa introdução é um post de Luís Ribeiro. Acho bem, Luís Ribeiro é um grande nome. eu acho que ele descobriu uma coisa engraçada. Acho que não devem estar Não muito sei se- inflacionadas, porque é um objeto. Há uns tempos compraste e não estava a mesmo preço. Comprei há muitos anos para dar a um amigo meu. Curiosamente já morreu. Mas também não foi cá, então não tenho Nos Estados termo de Unidos. comparação. Sim, nós comprámos assim uma panóplia. Nos Estados Unidos suspeito que fossem verdadeiras as algemas. Não Não eram, Pode-se não. comprar qualquer coisa. Não Uma granada no Mas supermercado. eu não fui ao supermercado comprar uma granada, eu fui ao sex shop comprar umas E tu algemas. Walmart Grenade. estavas nos Estados Unidos que funcionam bem, sim. Mas Caixa, já que estás a comentar, o que é que achas que André Ventura queria fazer com o Lula da Silva? Se era mesmo prender ou se era por outros fins? Madalena. Ouve lá, eu tentei pensar em perguntas. Eu não sei se não posso, me vinha mais nada. Eu não sei se posso responder a esta pergunta assim em antena. Eu vou desviar-me da tua pergunta Vocês são muito pudiques, só para porque não eu entendo. acabar a dizer alguma coisa depois mais tarde me arrependa, e vou só dizer que aquela manifestação foi tão ridícula. O Pedro Frazão a fazer hashtags com os dedos. Eu não percebi o que ele estava a fazer. Assim? Era a prisão. Para quem está Era no prisão! Era a prisão. Viste? Lá está está. certo, mas a prisão não é assim, não é de lado. Ele Ele ou fazia seja, assim. Nunca Agora tive. quem Não sei como é que é. eu quando estava encarcerada, Como é que as são as grades grades? não eram diagonais. No meu tempo elas eram Há assim. pessoas a fazer gestos com os Sim, dedos. é pena que só quem vê em vídeo. O que vale é que temos algumas pessoas que vêem em vídeo que terão o privilégio. Então, mas eu vou tentar explicar. O Pedro Frazão estava a fazer o símbolo das grades da prisão de tal forma que eu nem percebi o que é que ele estava a fazer, mas estava assim com os dedos na diagonal, e o símbolo faz-se na vertical, que é as grades, ver o sol aos quadradinhos. Pronto. Eu nem nunca Não tinha ver visto aos esse losangos. símbolo de qualquer das formas. Claro, não. vais para a prisão. Nunca tinha Mas como é que- falado disso. Eles fazem não coisas jogas muito mais mímica. simples com os Tu dedos. não jogas.
Tu não jogas jogos de mímica? Quando eu quero fazer coisas, direcionar mais pessoas com os dedos, normalmente faço coisas muito mais simples. Eu só Nós faço, toda a gente só faço percebeu, manguito. não não envolvem não era tantos mesmo, dedos. era isso que o Johnny estava a dizer. Só faz um manguito, é a única coisa que sabes fazer também. Eu, pois. Eu não é sei a única outras coisa que é útil. coisas. E ainda por cima é linguagem universal. Eu sei imensas. Há várias imensas. coisas. Há várias Mandar um coisas. peace out também de vez em quando também Mandar pode um ser. piece out, fixe. mandar. Mas sim, Um like. Sim, é um pisado. mais do que 2 dedos já estão a exagerar e é essa a frase que eu Mais quero que 2 deixar aqui. dedos. Pronto. Pedro Frazão a fazer o símbolo da prisão mal feito. Como é que se diz hashtag de forma boomer? Cardinal. É isso. Ok, obrigado. Não é de forma boomer, é o nome. Sim, só que eu não estava a lembrar. Isto é mesmo não irá. É o nome do ícone, do crater, do crater. O André Ventura com aquela t-shirtzinha do Chega muito colante e com umas algemazinhas da sex shop. E de André Ventura número 1, como se fosse camisola de futebol, não sei se repararam. Sim, mas não do guarda-redes. Problema, não é? Então, Não dá a aparência de ser uma camisola do guarda-redes. porque ele tinha que ser ponta de lança. Não, se tu tens o número 1 és o guarda-redes. Certo. Mau. Não é? Em teoria. Em teoria. Eu achei isso um bocado mal. Vi aquilo, vi uma imagem e pensei, então, Não vi a parte de trás, só vi a parte da frente. se ele tivesse um 10, Alguém lhe deve ter oferecido. E ele deve ter estado com uma t-shirt de Bolsonaro, porque ele às tantas, eu vi muito pouco sobre isso, confesso, mas ele às tantas está exaltadíssimo no discurso e diz que dos preços políticos no Brasil, e depois diz, nomeadamente este senhor aqui, e este senhor aqui era o símbolo do Chega. Portanto, eu na altura percebi, ele deve ter estado com uma t-shirt de Bolsonaro, porque ele estava a dizer este senhor aqui, mas este senhor não estava a dizer senhor nenhum. Quer dizer, ou então comprou outras substâncias na sex shop e ficou um bocado baralhado. sim, também pode ter. É assim, eu espero que ele pelo menos se tenha divertido na sua ida à sex shop. De certeza que não foi ele que foi. Não foi um ele que foi, assessor. foi assessor. Foi um Ou assessor assessora. que foi e eu espero que essa pessoa se tenha divertido. Mas Opá, eu também e olha, acho que isso... daquela forma, sabem como eu disse que não uso o cartão da empresa para pagar cervejas mesmo quando é em contextos de trabalho? Sim. Eu espero que essa pessoa não siga o meu exemplo e tenha usado o cartão da empresa para Mais comprar umas do partido. Mas atenção, diversões, eu tenho diversões quase várias. certeza, não para desfazer nesta graça muito engraçada, mas eu tenho quase certeza que se pode comprar num sítio onde se compram coisas de carnaval. Sim, Pode, claro, mas, Claro. Tem muito mais graça. mas ele encontrou as mesmas com feitio e com as coisas escritas. Imagina, na loja claro e que é podiam engraçado. ser as mesmas, porque aquilo são umas algemas Ai. de porcaria. Agora, tem mais graça, tem muito mais graça para efeitos do café que estamos aqui a tomar na TSF. Nós acreditarmos nisto. Nós acreditarmos que alguém foi a uma sex shop, que alguém pensou, que alguém disse, ia bom era o André ter umas algemas. E houve alguém que disse, não se preocupem, que eu sei onde é que se compra. E dirigiu-se ali Até porque ao Chiado as e lojas que eu comprou conheço- umas algemas e levou para a Onde é que é? administração. Na Shed? Não, porque as lojas que Ao eu pé, conheço tens de uma máscaras, loja ao pé do largo do As eu lojas digo que eu- sempre do cauteleiro. Eu digo sempre largo do caloteiro, é um problema. as lojas que eu já conheço vi de máscaras algumas coisas, mas- são ao lado do Martim Muniz. Portanto, eu não sei, se calhar foi mesmo aí que eles recorreram. Só e conheço não- em Cascais mesmo, por acaso. Pronto, a que eu conheço é grande e que eu acho que muita gente vai em Lisboa é ao lado do Martim Muniz. Portanto, eu duvido que eles quisessem ir aí, então recorreram mesmo à sex shop. Só para Pois, evitar não isso. sei se há uma mais perto, não faço ideia da distribuição. Eu vejo às vezes os cartazes, mas nunca vi mesmo uma que me lembre. Devo ter visto, não é? Mas não me lembro. Vocês os dois querem comentar mais alguma coisa sobre isto? Eu queria imenso, estava aqui um bocadinho estupefacto a ouvir-vos. Não, mas estava ótimo, não é? Qualquer dia convidam-me para o princípio da incerteza, porque eu não consigo ter estes debates assim tão desnivelados. Portanto, vou dizer uma coisa muito séria sobre este tema, que é o seguinte: o meu problema com o André Ventura fazer a brincadeira com as algemas é que, face ao historial, e digo isto apenas face ao historial do partido, corre o risco de aparecerem as autoridades e dizerem, olha, já que está com isso, com licença, e vai mesmo dentro. Não é? Sei lá, nós ali no Chega já assistimos a furtos de malas e a... que era mais... Pedofilia, pronto, assim, esses crimes mais sérios e como ainda não foram condenados, vamos Violência em jogos de futebol de criança. Pronto, mas portanto é esse risco, não é? Ou seja, tem que se ter cuidado ao brincar com algemas ali, mesmo que seja no contexto da paródia, não vai a coisa transformar-se em realidade. É só uma recomendação que eu faço. Uma carta une de reverter e a coisa complica-se. Pois, exatamente. Agora, quanto ao resto, onde é que adquiriram o produto, enfim. Aliás, quem é que nos diz que compraram, não é? Se calhar estava lá, ora bem, se calhar estava lá no armário do Arruda,
que ainda lá deixou umas coisas e tinha algemas e as outras coisas todas que tu disseste que eu não vou repetir. Para não teres problemas, eu vou dizer que o Zé Pedro está a brincar. Ai, não estou, é mesmo possível, faça o tutorial. O Zé Pedro Silva está a brincar. Johnny, queres dizer alguma coisa sobre as algemas de André Ventura? Não, pode ser uma coisa séria, que acho que estas manifestações têm demasiado destaque mediático. E que nós também as tratamos como uma coisa única que não é. Eu tenho a certeza que se tivesse vindo cá o Bolsonaro, tinha havido uma manifestação do Bloco de Esquerda, e eu acho que isso faz parte da natureza dos partidos radicais não terem respeito pela nossa política externa, e terem esta atitude mais contra uma postura de Estado, digamos assim. Isso faz parte da existência de partidos radicais. O que eu tenho pena é que o nosso centrão político e o nosso eleitorado não trate da mesma maneira o Chega que tratou o Bloco de Esquerda, e portanto que esteja perfeitamente à vontade com pessoas com currículos questionáveis em órgãos de soberania, e pronto, e lhes deem mais votos do que o Bloco de Esquerda ou o PCP alguma vez tiveram. Isso a mim preocupa-me mais, porque esta coisa a acontecer é normal, e queria só deixar essa crítica ao excesso de atenção que se dá. É só a normalização é que é o problema. Não estou nada habituada a que tu tornes o café sério. Normalmente Desculpa, são outras pessoas e tu ficas chateado que isso aconteça. Hoje Também era não tarda tão no princípio da Hoje ele está uma incerteza. pessoa Isto agora séria. parecia o Pacheco Pereira. Isto Sim, agora foi uma até coisa fiquei em com sentido. maneiras. Aliás, a exatamente. minha das algemas agora ficou assim um bocado. Desculpa, é só porque tinha de dizer isto e não vamos falar mais sobre este tema. Não sei, podemos sempre. Ora bem, com este tom mais sério de João Maria Joné, passamos à nossa reflexão. Vamos refletir. A Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, que eu achei muita graça a este nome, entretanto, se alguém trabalha nesta comissão, adoraria conhecer essa pessoa e perguntar: o que é que faço? Trabalho na Comissão de Acesso a Documentos Administrativos. Acharia logo essa pessoa muito interessante. Pronto, esta comissão defendeu que jornalistas não têm, por si só, direito de acesso a documentos com dados nominativos, e isso inclui as listas de doadores a partidos e campanhas eleitorais. Na sequência deste parecer, a entidade das contas e financiamentos políticos, também outra boa entidade, passou a impedir o acesso da comunicação social a estas listas, ou seja, deixa de ser possível saber quem financia diretamente os partidos políticos. O argumento central, dizem... Peço desculpa, não pus esta porcaria sem som. Continua. Não faz mal. O argumento central dizem que é jurídico, segundo a CADA, que é a tal de... O teu toque de telefone é um canto do Sporting. Tu já tinhas ouvido isso. Eu esqueço-me, se calhar, por Pronto, bem Maria Escada da nossa tivesse a amizade. intervenção, fomos interrompidos pelo toque de Zé Pedro Silva. Porque não sei se contámos que o Zé Pedro Silva faz anos hoje. Eu contei logo no Ai, início. desculpem, não. Não, Tu a estavas Maria aí. já deve estar noutro podcast. Não, Maria Escada Eu estou estava naquele ainda a outro podcast que a preparar-se. Madalena estava a fazer há 365 dias. Há 307, ainda não tinha feito um ano. 307 dias. Ora bem, segundo esta comissão, associar um donativo a um partido revela convicções políticas, o que entra na categoria de dados sensíveis protegidos pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados e essas porcarias todas. E por isso, esses dados não devem ser divulgados publicamente. Pronto. Na prática, nós passamos a não saber quem é que financia os nossos partidos políticos, ou seja, muitos dos escândalos que vieram à tona nos últimos anos que permitiram revelar as ligações relevantes entre financiamento e poder político, desde grandes grupos económicos a doações individuais. Deixamos agora de saber que potenciais conflitos de interesses é que há. Johnny, já que estás muito sério, vamos tornar isto sério. Agora aparvalhava imenso a reflexão interna. Olha, achas que faz sentido equiparar um donativo político a um dado sensível ao ponto de impedir este escrutínio público? E pergunto se achas importante haver este escrutínio ou não. Olha, Madalena, este debate, como muita coisa em Portugal, já existe nos Estados Unidos há 30 anos e está a chegar cá agora. E nos Estados Unidos já atingiu um ponto de ridículo absolutamente fantástico em 2010 numa decisão do Supremo Tribunal, comumente conhecida como Citizens United, em que basicamente o Supremo Tribunal decreta que não pode haver limites aos donativos de campanhas e que as super PACs e as PACs podem existir de forma completamente opaca para financiar campanhas, porque no fim do dia o direito à liberdade de expressão e da opinião política é tão forte para as pessoas como para as empresas, o que é uma opinião espetacular
que 5 indivíduos americanos com curso de Direito conseguiram ter, e que um dia há de chegar cá. Eu acho que isto é assim um primeiro passo. Eu acho que, enquanto pessoa que fez uma campanha há pouco tempo, posso dizer que o nível de controlo é absolutamente ridículo. Os tribunais nem sequer sabem o papel que têm que ter na fiscalização de campanhas eleitorais a nível local, é melhor o meu exemplo, mas já fiz campanhas nacionais e também achei exatamente a mesma coisa. Eu lembro-me um exemplo cómico da falta de fiscalização e de cuidado no nosso sistema, é aquela famosa regra de que não podes ser candidato a Presidente da República se alguma vez tiveres falhado uma eleição. Isso é um compromisso de honra, porque não há a menor maneira de comprovar se uma pessoa votou em todas as eleições ou não. Até só um papelinho que tu assinas a dizer eu juro, juro mesmo. E pronto, e vai ao tribunal e o tribunal diz, olha, ele jurou. Vai ser verdade. E as leis em Portugal são um bocado assim. E sendo um bocado assim, não me surpreende que para o financiamento político já anteriormente muito financiamento tivesse a passar ao lado. Tens, por exemplo, a coisa do o valor máximo dos donativos, mas depois uma pessoa que dá o valor máximo por si, pela mulher e pelos filhos. Isto não é ir de encontro ao espírito da lei do valor máximo dos donativos, mas existe. É como aquela lei agora que vai abrir o precedente, vamos poder beber nos estádios. Vão experimentar e dizer que cada pessoa só pode beber 3 cervejas. Mas como vocês sabem, por exemplo, eu não bebo. Se tu estiveres comigo, tu vais lá e dizes sou a Madalena e pronto. Eu não sou a Madalena. E passa pela Madalena ainda por cima. Hoje em dia ninguém pode questionar. Se mas tu eu que és a Madalena, posso é pedir-te para tu podes ir lá buscar. Podes ir lá tu Eu posso buscar. ir lá. Ainda é melhor serviço de mesa, sim, não é? mas hoje em dia quem é que vai dizer que não és a Madalena? Quem é que te vai dizer que não és Madalena? Tu dizes, identifica-me como Madalena. Tipo, não Boa vai da dizer que gente não. dá-me bastante. Ok. Acho que a maioria da população é um bocado transfóbica. Sim, mas não está de Sporting. Imagina, acho que não Então, mas será eu essa estava forma, aqui. mas uma pessoa pode ir no lugar da outra, Pode pode claro. pedir à pessoa. Sim, pronto, Mas mas pronto. não sei, Pedro. Sim, desculpa. Eu estava numa. Era o que eu faria. Só para dizer que Tinhas estas leis pedido para eu ser sério não dá para e- nada. e, Não, mas isto é afinal, sério. Essa lei abandalhaste. de que cada pessoa só pode pedir 3 cervejas, só há 3 cervejas por bilhete para não ficares bêbado. Primeiro, como se não viesses bêbado lá de fora. Depois, como se não pudesse. Pronto, há sempre loopholes. Beba com moderação. Ninguém vem beber de lá de fora. As Ninguém. pessoas bebem com moderação nas ok. chocolates também. Mas pronto. E perdeste. Perdi-me, pois estragaste toda a minha lógica. Mas isto para dizer que eu acho que hoje em dia nós já não estamos a receber informação fidedigna e clara sobre esses doadores e portanto isto não vai mudar por aí além o que se passa na realidade. Agora, é um mau sinal, é um sinal errado que o sistema passa, é um sinal errado que o Chega passa enquanto partido teoricamente preocupado com corrupção, porque de facto dar dinheiro a uma campanha política não é o mesmo, e se calhar eu até perceberia se fosse um limite mais baixo. Já estamos a falar assim 200 euros e disséssemos, porque pode haver pequenos doadores em contextos locais que podem ser castigados por isto. Agora 3.000 3.000 é uma pessoa que vai ter alguma influência na campanha que se vai passar, a não ser que seja uma campanha nacional, mas mesmo que seja uma campanha nacional, 3.000 é um bocado de dinheiro para uma pessoa dar assim a um político, tipo, olha, faz o que tu quiseres com isto. Portanto, até consigo perceber as preocupações com a proteção de dados. Parece uma barreira demasiado alta, tendo feito uma campanha e recebido doações. Acho que percebo a pessoa, se calhar funcionário da Câmara, que quer dar 10 euros à pessoa que não está no poder na Câmara, percebo que isso seja secreto. Um gajo que quer dar 3.000 euros, não é bem a mesma conversa. Zé Pedro, tu achas que já percebemos que vai haver uma entidade reguladora que vai controlar isto, ou seja, a única diferença é que não existirá o escrutínio jornalístico, ou seja, não será público para nós, cidadão comum, a sabermos. Achas que chega a confiar nesta entidade reguladora? Mas também, por exemplo, a justiça também, supostamente, há coisas que não se devem saber e que os jornalistas acabam por saber, não é? O que achas que vai acontecer aqui nesta troca de informação ou a ausência dela, e se tu achas que devia haver este escrutínio jornalístico na mesma sobre quem é que anda a financiar os nossos partidos?
Como é evidente, Certo. porque isto é tudo uma grandíssima treta. Porquê é que é uma treta? E aqui junto também os comentários do Hugo Soares, que não quer que sejam públicos os rendimentos, os automóveis, as casas e eu sei lá mais o quê, e as algemas das sex shop dos titulares de cargos políticos. Porquê é que é tudo uma grande treta? Porque estas coisas serem controladas por entidades ou comissões, ou seja quem for, que foram nomeados pelos próprios, eu vou ali e já venho, não é? Porque tem toda a gente medo de perder o seu emprego e coisas que já andas. Portanto, não, eu não tenho confiança nenhuma nisso e obviamente que a imprensa tem essa obrigação, tem esse dever e tem que ter acesso à informação. Porque sem ela, claro que a imprensa também tem o pergaminho de poder obter informação por outras vias, como sabemos, e isso faz parte, como é evidente, não é? Mas, ao nível do Estado, a transparência é isto mesmo. O problema é que nós, hoje em dia, nestes 15 dias em Portugal, temos tido muita dificuldade com a semântica, não é? Não se sabe o que é que quer dizer a palavra não se sabe o que é que quer dizer a palavra transparência, isto está tudo difícil, não é? Quer dizer, precisamos, isto não é um acordo ortográfico, precisamos é de aprender todos outra vez a língua. E podiam tirar Saramago. Exatamente. Pronto. Portanto, É o estado do país. a questão é um bocado esta. Estejam descansados que está ali um senhor que eu nomeei a ver tudo. Isto é gozar comigo, não é? Quer dizer, portanto, não pode ser É como assim. dares uma entrevista a esclarecer coisas no teu canal de televisão. Isso, não pode ser assim, não pode ser assim, tem que ser público e a transparência é isso mesmo e não há nada a temer, não é? Obviamente que quem se oferece e é elogiável para um cargo público, para gerir o erário público, para tomar decisões que afetam todos, quem toma essa decisão sabe que tem uma consequência. É que não pode depois ter tanta... É como um bocado como a exposição, não é? Quer dizer, há uns anos Santana Lopes andava aí doido e até desistiu da política e do futebol porque tinha demasiada exposição. Eu ando a alimentar as revistas cor-de-rosa durante anos. Sou fotografado nas discotecas quando quero. Depois eles continuam atrás de mim. Eu já não quero. Quer dizer, é uma escolha. Porque quem quiser estar no seu recato está. Quem quer ter mais exposição pública tem. Nós estamos aqui agora, nós falamos todas as semanas aqui destas coisas, levamos nas redes sociais, de vez em quando vamos pancada. É a vida, não é? Quer dizer, nós podíamos estar em casa agora a falar para as paredes. Essas não dizem nada. Pronto, portanto, Eu faço as duas coisas, aqui e na casa. Pronto, exatamente. Claro que sim. Mas, portanto, isto são consequências de certas atividades. E, portanto, aparece o Hugo Soares, entre outros, porque o que eu acho ótimo é que isto parte de uma queixa de alguns partidos, àquela comissão, e de repente, ou seja, parte de uma queixa, que queria um parecer desta comissão, mas de repente já são todos a favoráveis a mostrar tudo. Isto é o populismo, não é? Que é quando são apanhados, não, queremos mostrar tudo. E eu pergunto, então se queriam mostrar, porque é que pediram um parecer para esconder? Não, isto era só para mudar a lei. Então se é para mudar a lei não é pedir parecer, é mudar a lei. Portanto, quando são caçados, não é? Tentam fugir ali com o rabo à seringa. Portanto, aqui o ponto é que a transparência tem que ser total. Se eu dou, e isto tem tudo a ver um bocado, nós temos aquela... Mas repara, foram muitos anos de ditadura, não é? Nós ainda temos aquela coisa, o voto é secreto. Mas qual secreto? Diga quem votou, qual é o problema? Votei naquele ótimo, encantado da vida, eu votei no outro, olha, porque é que votou nesse? Eu votei nisto, por isto. O voto é secreto. É tudo secreto, não é? Às vezes alguns deviam ser. É tudo obscuro. Pronto. E, portanto, de repente temos o poder político a querer esta opacidade contra a transparência, dizendo, e insisto nesse ponto, que alguém está a vigiar. Esse alguém nomeado por eles próprios. Não é? Nomeado, deixa lá ver, não é? Porque pelos vistos nem sequer conseguem nomear pessoas para os cargos externos. Isso também é uma dificuldade. Portanto, o meu ponto é este. Foram aqui uns dias muito lamentáveis, não é? E esta comissão carregada de gente, que eu ainda por cima olho para aquela catrefada de pessoas ali e vejo os nomes, porque eu fui lá ao site e digo assim, então estão aqui os nomes das pessoas, isto devia ser escondido, então as pessoas não têm direito à sua privacidade. Ora bem, qual é este parecer? Este parecer é que então quem faz a doação aos partidos aparece lá escancarado o nome e não pode ser. As pessoas que estavam a dar dinheiro aos partidos já sabiam que estavam numa lista de doadores aos partidos. Portanto, isso é um consentimento tácito. Desculpem lá, na minha opinião, eu sei que são juízes ou coisa parecida que estão à frente daquela comissão, portanto são pessoas jubiladas já em direito. Mas a partir do momento em que eu sei que ao fazer uma doação a um partido estou numa lista que é entregue à entidade das contas e financiamentos políticos, que pode ser observada pelos jornalistas e não só, eu consenti. Portanto, esta ideia de que aquelas pessoas não se pode saber quem são, quer dizer, porquê? Porque não há um consentimento.
esta cena da proteção de dados, enfim, chega a estes absurdos. Portanto, e mesmo em relação aos tetos dos financiamentos, quer dizer, se eu tiver na minha conta à ordem 2 mil milhões de euros, se calhar posso dar 5 mil euros ao partido em que milito ou que apoio, não é? E isso, de certa forma, é transparente, porque essa pessoa que poderá ter interesses económicos, poderá ter vários outros interesses, está a manifestar que deu 5, 10, 15, 20, 30 mil euros àquele partido. E isso, portanto, é escrutinável depois, a ver se há negócios ou não. Claro. Eu não devo fazer aqui uma limitação, porque a partir desse momento o jogo está aberto, não é? Eu dou, eu apoio-os, não é? Nós tivemos empresários portugueses que apoiavam políticos, não é? Todos. Sim. Houve uma altura em que se dava a todos. Sim, houve uma altura em que se dava a todos. Nós temos é que ultrapassar tempos que não são assim tão longínquos, em que as campanhas eram feitas com dinheiro vivo. Não é? Esse é que é o problema. Esse é que é o problema, não é? Porque, insisto, quem esteve disposto estes anos todos a fazer doações aos partidos e a constar de uma lista, vamos alterar uma coisa destas, por que razão? Pronto, eu acho que o poder político, não todo, mas algum, se bem que isto foi um bocadinho transversal, o PSD teve esta questão do Hugo Soares, os partidos fizeram o pedido de parecer à Comissão, que é o Bloco, que é o Chega e o Livre, não sei já, enfim, é confirmar. Mas Acho que foi o PCP. O PCP, exatamente. Portanto, os que fizeram o pedido de parecer, aqueles que tiveram estas saídas relativamente também aos rendimentos, estiveram muito mal. Porque nós queremos é mais transparência, não há nada a esconder, temos que ultrapassar esta cultura que vem com certeza de anos de ditadura, de opacidade e de obscurantismo, não é? Temos todos aqui, porque a proteção de dados não é isso, não é? E por isso é que eu fiz aquela brincadeira. Então eu vou à lista da Comissão de Administrativa e sei o nome das pessoas que lá estão. As pessoas não devem ser protegidas. Não, e portanto, quem faz doações a um partido também não tem nada que estar escondido. Escaja, ao contrário do Zé Pedro, achas que isto é uma proteção legítima da privacidade das pessoas ou achas que é um... Pronto. não acaba. Qual é a segunda pergunta? Desculpa. Achas que é um apagão, digamos, conveniente sobre quem financia a política e os próprios políticos? É claro. O escrutínio dos interesses económicos que podem influenciar, porque podem efetivamente influenciar a atividade política, é essencial para o funcionamento da própria política, não é? É importante nós sabermos quem é que está a financiar, quem é que está a pôr dinheiro. Não se fazem campanhas eleitorais sem dinheiro, não se fazem partidos sem dinheiro, não se pagam estruturas partidárias sem dinheiro, não se paga as canetas que alguns partidos dão na feira sem dinheiro. Ou seja, a atividade política ou partidária precisa de dinheiro e é importante saber de onde é que ele vem. E eu percebo que haja quem não o queira, não é? E nós já falámos aqui, inclusivamente, eu já enumerei aqui vários financiadores do Chega que estavam presentes em jantaradas e almoçaradas e que doaram dinheiro. Eu percebo que as pessoas não queiram que se saiba que deram dinheiro a alguns partidos. O que é curioso, porque até há quem faz, empresas, entidades, pessoas que fazem donativos até, por exemplo, aos dois maiores partidos. Há vários exemplos de pessoas que dão ao PS e ao PSD por uma questão para fomentar também a própria democracia. Portanto, não é estritamente verdade que alguém que doou dinheiro a um partido seja necessariamente apoiante desse partido. Mas eu acho que o aparecimento do Chega, com a vergonha e com o estigma social que muitas vezes é contribuir de alguma forma para o Chega, seja de forma militante, seja de forma financeira, seja partilhando, não é, coisas do Chega. Eu percebo que algumas pessoas se queiram resguardar. Eu faço parte de um partido que sempre lutou bastante pela transparência nesse sentido e nesses donativos, e o que se vê é o Chega a invocar o RGPD para conseguir que os jornalistas não tenham acesso às suas listas de financiadores, e há um entendimento da Comissão bastante restritivo do próprio RGPD que leva a que isto agora aconteça. Entretanto, eu sei que o Bloco vai apresentar um projeto de lei para tentar reverter, ou seja, porque a questão é, as listas de doadores têm o nome do doador, o valor, o NIF, o número de contribuinte, o NIF e o número da conta bancária. Pronto, estes dois últimos dados
efetivamente parece-me que seja contra o RGPD estarem acessíveis ao público, aos jornalistas, e porque não são dados relevantes ou importantes. Talvez o NIF seja um bocadinho mais, agora ninguém precisa de saber o número da conta bancária de quem doou. Agora, existe forma de que os nomes e os valores sejam conhecidos sem ter que pisar as leis da proteção de dados. Sim, não tem que ser tudo ou nada, não é? Não tem. E há partidos que não têm problemas nenhuns em revelar as suas fontes de financiamento. O partido ao qual eu pertenço é um deles. E pronto, e vamos aguardar a ver se a lei que o Bloco vai apresentar consegue reverter um pouco esta cortina de ferro que se fechou sobre os doadores dos partidos. Eu acho grave. Acho grave porque estes dinheiros influenciam efetivamente a política ativamente. Eu acho importante sabermos quem é que está a financiar quem legisla para nós, não é? Quem toma decisões por nós, quem toma decisões para nós. E agora passamos para o nosso segundo tema, que irá recair sobre Cristina Ferreira. Comecemos por ouvir estas declarações. Porque nós temos de falar disto. Porque é assim, mesmo que ela tenha dito para parar, quando são 4 que estão naquela adrenalina de estar a fazer sexo com uma rapariga, alguém ouve, claro que tem de ouvir, mas alguém entende aquele não quero mais? Fecha aspas. Estas declarações de Cristina Ferreira surgiram num programa de TVI relacionadas com um caso de violação de uma menor. Em causa está uma intervenção onde questiona se, num contexto de grupo, alguém entende um pedido para parar. Uma formulação que muitos consideraram que era relativizar o consentimento e arranjar uma espécie de desculpa para os alegados violadores. A entidade reguladora para a comunicação social recebeu mais de 6.000 participações sobre estas declarações e levou à abertura de um processo de averiguações por parte da mesma, ou seja, por parte da ERC. Estas queixas na ERC sobre as declarações de Cristina Ferreira eu acho que já passam as 6.000. Eu agora não sei os números ao certo, mas nesta sequência destas queixas, lideradas pelo Movimento Democrático de Mulheres, a TVI emitiu um comunicado em que rejeitava as acusações de banalização de um caso de violação, afirmando que a pergunta colocada por Cristina Ferreira foi descontextualizada e alvo de manipulação grosseira, dizem eles. A apresentadora reagiu nas redes sociais, disse que independentemente da interpretação que cada pessoa possa ter retirado das minhas palavras, nunca tive qualquer intenção de justificar o alegado comportamento em causa. Depois disso, um grupo de uma centena de personalidades, entre eles académicos, investigadores e influencers, assinaram uma carta aberta onde repudiavam as palavras da apresentadora e defendiam que a violação não é matéria de opinião. Esta terça-feira, Cristina Ferreira deu uma entrevista na TVI, canal onde é diretora de entretenimento e ficção, em que se justificou dizendo que fez a pergunta para avaliar o comportamento de um violador e que lamenta as palavras que usou, mas não pede desculpa por as ter usado. Zé Pedro, houve milhares de queixas sobre este assunto, houve uma contestação popular enorme, redes sociais, etc. Tu às vezes não gostas muito destes linchamentos, mas neste caso achas apropriado e achas que estas milhares de queixas também é um sinal saudável de participação cívica, que às vezes as pessoas aparecem quando é preciso, ou achas que é o tal tribunal popular institucionalizado que tu às vezes criticas? Eu acho que é esse tribunal. Acho que as queixas à ERC é mais uma cena salazarenta, queixar ao Estado, faça o quê? Que querem que a senhora seja expulsa da profissão, o que é que querem? Ou seja, vamos lá ver, as queixas têm que ter uma consequência, senão estou-me a queixar, é maluco. Não, a queixa tem que ter uma consequência. É saneá-la. As queixas é uma multa. Podem ser para responsabilizar a pessoa. É delito de opinião. Repara uma coisa, não vamos. Há uma coisa muito direta. Obviamente que aquele comentário da apresentadora é, na minha opinião, absurdo, inqualificável. Não é uma pergunta, como ontem justificou lá no Jornal da Noite. Não é. Ou seja, é uma pergunta, mas que tem uma opinião lá, contida no meio, não é? Portanto, claro que. Mas é a opinião dela. Ontem vai dizer que não, que era uma pergunta. Insisto, na minha opinião, eu não sei se a TVI me vai pôr um processo ou não, ponham à vontade, mas aquilo é uma opinião. E tem direito a ela. Eu posso não gostar e até me pode causar aqui alguma... Mas tem direito a ela. Portanto,
Portanto, não embarco nos vídeos, depois isto tudo é muito viral, não é? Quer dizer, já sei que um reel teria 20 mil coisas se fosse para ali dizer que a Cristina Ferreira, o que disse, já sabemos. E depois há as queixas à ERC, e depois há tudo isso. Eu acho que há um problema neste caso todo, acho que há de facto. E o problema de raiz é permitir-se que temas tão sérios como crimes cometidos que têm vítimas sejam matéria de entretenimento. Vamos lá ver, eu acho que a informação é entretenimento, com a breca, não é? É uma parte substancial da minha vida profissional, é essa. Portanto, não tenho a menor das dúvidas que a informação pode ser entretenimento. É saudável até que seja. Só que uma coisa é entretenimento puro, em que se percebe isso, outra coisa é entretenimento disfarçado de debate científico. E para mim este é o problema, é termos Cristina Ferreira, com mais alguém que se diz psicólogo, que eu nem sei o que é, ou se não é, ou qual é que é a qualificação, pelo menos porque vão lá comentar, eu não vejo, estive a tentar perceber um bocadinho melhor aquilo, mas pelos vistos vão lá comentar os crimes todos do país. Pronto, portanto, este é o problema de base. O que é que tem Cristina Ferreira que estar? Eu aí, se falasse com ela, até dizia: este é o teu problema, filha. Estás a discutir coisas que não estás, porque isto não pode ser uma conversa de café. Olha, nós temos aqui o café. Ela diz que tem estudado, há mais de 20 anos trata deste assunto. Mas qual que é? Então eu vou a um psiquiatra, a um psicólogo, aos polícias da Judiciária, aos Ministérios Públicos. Vocês não sabem nada. Sabem quem é que sabe? É a Cristina Ferreira, que há 20 anos trabalha com isto. Estamos doidos, quer dizer. O trabalho profissional de Cristina Ferreira de manhã à noite é o showbiz. Quer dizer, ninguém consegue fazer aquilo tudo e ainda preocupar-se com as violações e com o problema social da violação. Quer dizer, portanto, não sabe nada. Até em 20 anos, podiam ser 40, não sabe nada. E não tem nada que discutir estes temas porque é só para as audiências, porque àquela hora da manhã a malta adora o homicídio e a violação. E aquela conversa de café sobre homicídios e violação. E esse é o problema. Que a senhora tenha aquela opinião, tem direito e vamos debatê-la. Acha que o rapaz a fazer sexo com não sei quantas raparigas perde a audição. Uma surdez histérica. É o que ela acha. Não, era um grupo de rapazes, supostamente, com uma rapariga. Pronto, e não ouviram ou não, não ouviram ou não. Tinham que ouvir, mas não se ouve. É a opinião dela. Ótimo! Não há maus argumentos. Os argumentos só podem ser uma boa prova do seu contrário. Portanto, pode dizer uma anormalidade. Quantas vezes nós não dizemos? Eu digo imensas. Isso é bom, sabes porquê? Porque isso permite-me o contraditório. Não convém é que seja num programa de entretenimento com pessoas que estão ali pagas para lhe dizer que sim, senhora, tem toda a razão. Se ela dissesse, ele devia ter violado mais, elas diziam, pois Cristina, por acaso tem razão. Porque as pessoas são pagas para isso. Então, Itália é patroa, não é? Quer dizer, portanto, não é tema um crime que tem vítimas, uma violação, porque não há dúvida nenhuma que se concretizou uma violação a partir do momento em que foi consentido, depois foi, mas depois foi desconsentido. Portanto, passa a crime. Em primeiro lugar, eu nem sei se foi logo consentido, porque eu acho que supostamente a menor não estava à espera de se encontrar com 4 rapazes e 5 a 1. Certo, pronto, ok, então pode ser logo de início, não interessa. Sim. O ponto é que não é tema para se estar ali a ganhar audiência. Repara, 2 ou 3 diazinhos com o anúncio de que ia ao Telejornal da Noite, mais exploração comercial do caso. Claro. Portanto, do que aquela rapariga foi vítima, passou a ser milhares de euros, milhões, sabemos lá nós, de televisão. Isto é imoral. Agora, as opiniões, as pessoas são livres. O disparate é livre. Vamos contradizê-lo. Ainda bem que se fez um debate, estás a ver? Assim percebeu-se que as pessoas, que há quem diga que os rapazes, ou seja, quem for, a meio de uma violação, tal é o excitamento, ficam com a tal surdez histérica. Não ouvem nada, não é? Pronto, debateu-se que a generalidade da população diz que isto não é assim e não pode ser. Bem, não sabemos se é a generalidade, não é? Não sabemos se as redes sociais são representativas. Sim, certo, sim. Aí tens razão, ela tem de facto muitos seguidores, a senhora Cristina Ferreira tem muitos seguidores e pessoas que acham que ela tinha toda a razão e tudo isso, e já quando disse que a outra se pôs a jeito, tudo isso. Agora, o meu ponto é este: delito de opinião, não. Que as pessoas podem, têm o direito ao disparate, têm. Que eu vou fazer alguma vez queixa ao Estado, não vou. Agora, o problema aqui é assistir-se a isto e é permitir-se que o crime, que a violência, que todos estes casos sejam objeto de entretenimento e exploração comercial. Isso é obsceno. Também não quero tirar o sinal a ninguém, nem acabar com as televisões. Mas acho que a sociedade deve fazer deve de alguma forma fazer uma resistência a isto, não é? É o meu ponto. Johnny, o Zé Pedro estava a dizer que é normal dizer-se anormalidades e que ela pode muito bem ter a opinião que quiser. Mas eu pergunto, neste formato de programas da manhã, que são bastante populares e especialmente entre os mais velhos, se achas que devia haver um papel mais cauteloso por parte de quem os apresenta
ou seja, um bocado indiferente, podem ter as opiniões que quiserem e pelo menos não deviam debater estes crimes de violações e aquilo que se anda a passar no país e ficarem, imagina, mas também iam discutir o quê? O que é que se faz naqueles programas da manhã sem ser estes casos dramáticos? Sabes, desculpa só, eu sei que sabes que antigamente eram outros temas e eram coisas muito mais animadas e divertidas. Eu lembro-me que havia a questão de telemóveis bons para os nossos filhos. Não, eu estou a dizer há mais havia anos. coisas assim, não, mas isso também há mais anos os programas da manhã era muito mais aquela coisa toda à volta da sei lá, coisas de culinária, tudo isso não tinha. O crime. Mas isso também há. O crime, também há, é verdade. Tens 4 horas para encher. É verdade, mas o crime passou a ser um filão de ouro. É verdade. Janine. Eu adorava que as pessoas não quisessem saber de crime da maneira como querem e não falassem de crime da maneira como esses apresentadores falam, mas eu, por acaso, tenho pouco apreço pela teoria de que a televisão tornou as pessoas obcecadas em crime e em coisas fantásticas no sentido de agressivas, de fora do comum. Acho que as pessoas são assim, gostam disso, e eu acho que o papel dos tabloides, da televisão generalista, tem sido no sentido de dar às pessoas aquilo que elas querem. Agora, nós queremos dar às pessoas aquilo que elas querem ou queremos exigir mais das pessoas? Isso é uma escolha editorial. Eu adorava que os programas da manhã não tivessem essa parte e se calhar tivessem coisas que há à noite nos canais de informação, debates sobre o estado do mundo e coisas dessas, mas as pessoas não querem ver isso. E num mercado livre surgiram opções que respondem aos anseios das pessoas. As pessoas, quando nós somos confrontados com este tipo de afirmações que nós podemos achar horrorosas, nós estamos a ser confrontados com a realidade do país e com a realidade do mundo, e isto no fundo é interessante porque quebra um bocadinho a bolha. Nós temos um problema social de bolhas, isso é evidente. O Papa até escreveu sobre isso, sobre as pessoas viverem todas numa simulação ou viverem cada vez mais em simulações e a viver através de simulações, e portanto cada vez menos percebem o próximo e sentem o próximo como outro ser humano e cada vez mais como uma coisa que está do outro lado de um ecrã e com que se pode jogar. Eu acho que isso é um problema social grave, de desumanização. Mas eu também não acho que isto seja o momento de maior desumanização da história. Provavelmente antes de haver sociedades globais e quando uma pessoa só conhecia quem vivia na sua aldeia, desumanizava muito mais todas as pessoas que estavam fora da aldeia e estava muito mais à vontade para ir para as matar porque os achavam uns seres estranhos do além do que hoje em dia. Isto é o confronto normal de ideias e de preconceitos que eu acho, aí estou de acordo com o Zé Pedro, que eu acho que fazem muito parte da nossa sociedade e que não faz sentido querer calá-los. Agora, faz sentido dizer que eles estão errados e explicar porquê, e faria sentido se os consumidores quisessem outra coisa, irem consumir outra coisa. E isso em parte tem acontecido, as audiências de televisão têm caído e as pessoas têm passado para a internet e para funcionar numa lógica mais de ver aquilo de que gostam. Depois há a coisa complicada de muito do que gostam ou do que poderiam gostar estar tapado por limitações de preço e muito do maior lixo ser gratuito propositadamente. Propositadamente porque há atores externos que querem destabilizar as nossas sociedades. Isso não há de acontecer tanto em Portugal como nos Estados Unidos, mas também acontece cá, propositadamente porque é uma maneira de gerar cliques fáceis e os cliques é que dão o dinheiro. Mas há muito lixo. Quem ouça um programa da manhã ouve muito lixo, e houve também discussões interessantes sobre, às vezes até houve Maria Escaja. É verdade. Sábado podem ouvir. Minha ida anual ao Daytime. Pois, vês, eu nunca fui ao Daytime. Logo aí, Nunca te estreaste no Daytime. pontos a favor do Daytime. Temos de fazer isso acontecer. Portanto,
E acho que a coisa da Comentadora do Daytime. Acho que a coisa da culinária é simpática também e tal. Eu adorava que não existisse esta secção de crime. E acho que a Eu Cristina estou sempre Ferreira no 24 Kitchen. aquilo disse que eu não uma, lembro bem. disse uma coisa estúpida que ela sabe que foi estúpida, como o Zé Pedro disse bem, senão não Achas tinha, que ela sabe que foi estúpida? Sabe? tenho a certeza, senão ela não tinha dito que estava só a fazer uma pergunta. E ela não estava só Tem a que fazer saber, uma não pergunta. há como não ela saber. Ela sabe que o que opinou. disse. Ela pode não achar que deve pedir desculpas por isso, mas ela sabe que o que disse foi estúpido. Claro, ela opinou sobre como é que. Então porquê acham que A ela não pergunta, volta dela atrás? a pergunta dela tem um nome. É uma pergunta retórica. As perguntas retóricas existem, não é? Não é, Claro. é pergunta e não é. É uma afirmação. Pronto, não. Não volta atrás porque o ego dela não lhe permite. Claro, isso é que é o outro problema da desumanização e das redes sociais e deste fenómeno de tu criares personalidades, para além de haver bancos que são too big to fail, há personalidades que são too big to fail. O Cristiano Ronaldo não se pode reformar, a Cristina Ferreira não pode estar errada. E é assim porque são muitos seguidores e a máquina tem que continuar a andar. E o Marcelo Rebelo de Sousa não pode desaparecer. Pois, mas esse não Porque é ele disse que ia desaparecer esse e não é até pelos agora ainda seguidores, não. mas também é por uma vontade de atenção. É o vício do mediatismo. Pois vicia. Descaja, agora voltando um bocadinho ao tom mais sério, 25 homicídios de violência doméstica o ano passado, 1.350 pessoas que a APAV acolheu, entre elas 21 homens, ou seja, maioritariamente mulheres. Batemos o recorde de violações o ano passado também, e a violência sexual entre os jovens bateu recordes numa década. Achas que a Cristina devia ter mais responsabilidade, já como estavas a dizer, já que sabe que disse uma coisa estúpida, sobre a forma como formula as suas perguntas? Porque ela ontem disse que eu não gosto de pensar naquilo que pergunto, porque no dia em que eu começar a pensar naquilo que pergunto é um dia em que eu sinto que me estão a limitar, e é a questão da liberdade de expressão. É mais que óbvio que uma pessoa com a projeção e com o peso e a importância da Cristina Ferreira tem que ter atenção a isso. E o facto dela não perceber que tem uma responsabilidade social é um bocado inacreditável. Eu não tenho nada contra o Daytime, e eu acho que o Daytime tem um papel muito importante. Aquele registro informal e próximo tem um papel muito importante para pessoas isoladas, para pessoas sozinhas, e aquilo é uma companhia. Aquela coisa de ter o João Baião e a Diana Chaves, e estou a dizer estes dois porque são assim a dupla mais querida, eu acho, do Daytime português. Não, desta vez não foi. Mas já me convidaram. Mas eles são muito queridos e são muito bonzinhos, e é um programa alegre, e também tem uma parte criminal. Todos têm uma crónica criminal neste momento. Que é mesmo estranho ver deixa-me só dizer, o Baião nesse registro, porque quando ele fica muito a sério nessa secção, fico tipo, eu não conheço esta pessoa. É mesmo estranha. E eles fazem-na de uma forma muito mais cuidada do que da TVI. Nós não nos vamos esquecer que foi a crónica criminal da TVI que produziu personagens como Susana Garcia. A crónica criminal da TVI, eu acho que é um problema a vários níveis, porque é sensacionalista, porque é populista, porque fomenta, é um bocado uma cópia da CMTV, não é? Tipo, quer fomentar o medo. Quanto mais horroroso for o crime, mais contentes eles estão lá todos a comentá-lo. E pronto. Mas quando a Cristina Ferreira diz que não sente essa responsabilidade, ou diz que no dia em que se sentar e pensar naquilo que lhe permitem dizer, está na hora de sair, ela não sentir o peso da responsabilidade, que é ter milhares de visualizações, e ser uma opinion maker e ter seguidores, e a Cristina Ferreira tem e sabe que tem pessoas que a seguem cegamente e que acreditam em tudo o que ela diz e que compram tudo o que ela recomenda e que opinam como ela opina, não é? A Cristina Ferreira é mesmo uma opinion maker. Ela sabe que tem esse poder. E ela sabe que tem esse poder. Mas com esse poder vem uma responsabilidade grande. Esse poder acarreta a responsabilidade, lá está, de ser responsável, passando a usar esta palavra várias vezes, mas pronto, ser responsável por formar aquelas opiniões. E ainda por cima, eu penso que a abrangência da Cristina Ferreira é muito grande, percorre muitas faixas etárias. E eu acho muito irresponsável mesmo que a Cristina Ferreira não sinta qualquer necessidade e de ponderar o que está a dizer, e diariamente, porque são muitos milhões a ouvi-la. São muitos milhões a ouvir o que ela diz, são muitos milhões a prestar-lhe atenção. E eu acho que com isto
uma pessoa não pode dizer tudo o que lhe vem à cabeça. E eu ontem vi aquela entrevista e o que me deixou... Primeiro deixou-me bastante desconfortável a forma como José Alberto Carvalho lhe tentou atirar-lhe boias de salvação e Catarina e Cristina Ferreira atirou-as todas para fora. O homem tentou, o homem deu-lhe os enunciados todos, ele deu-lhe as possibilidades todas e ela nunca quis, ela não quer assumir o seu erro. Agora, Cristina Ferreira neste momento está a ir em contramão na autoestrada e está a achar que todos os outros é que estão errados, não é? Nós todos é que somos burros, nós todos é que somos estúpidos. E mesmo que a intenção de quando disse aquela frase não fosse a intenção com que foi recebida, se toda a gente a recebeu de uma forma, é porque não foi bem comunicado. Isto são regras básicas de comunicação. Se a mensagem não passou, se toda a gente percebeu outra mensagem, é porque não foi bem comunicado. E muito mal comparado. Mas nós já tivemos situações aqui em que dissemos coisas que achámos que para nós foram ditas de uma forma, interpretadas de uma forma, e pelas quais mais tarde tivemos que pedir desculpa. E está tudo ok. Toda a gente erra. E especialmente quando se está num espaço público, seja o nosso com umas dezenas de milhares de visualizações ou da Cristina Ferreira com milhões de visualizações, há uma responsabilidade para com quem nos vê e para com quem nos ouve. E eu acho que Cristina Ferreira não foi capaz de assumir essa responsabilidade, não respeita os seus seguidores, os seus telespectadores. Acho mesmo uma falta de respeito, porque se Cristina Ferreira tivesse chegado ontem ao telejornal e pedido desculpas de uma forma que nem precisava de ser sincero, só precisava de soar sincero, e ela sabe fazê-lo, não é? As pessoas tinham desculpado. Estava arrumado o assunto. As pessoas estão dispostas a desculpá-la, as pessoas estão desejosas de que ela lhes dê alguma coisa para as desculparem. Viu-se pelas coisas que as mesmas pessoas que a criticaram escreveram antes desta entrevista, que é a dar dicas, a dizer: espero que a Cristina hoje assuma o seu erro. As pessoas querem desculpá-la, mas ela não quer ser desculpada. Porque fez tudo, toda aquela entrevista é de uma arrogância, é de um egocentrismo, fala dela própria, dos ataques, do ódio, de que as pessoas estão sempre prontas para atacar a Cristina Ferreira e de que ela não lê o que dizem sobre ela e que faz tudo isto há 20 anos, sempre com aquele tom assim meio quarta pastorinha, eu estou aqui, eu vou rumo contra a maré. Já não cola. E ela teve uma oportunidade de ouro para limpar a sua imagem, para se redimir, para dizerem: olhem, errei, peço desculpa. Toda a gente erra, somos todos humanos, eu também sou, apesar de ter 1 milhão ou 2 milhões de seguidores, eu também sou uma pessoa como vocês. Eu também erro, também me engano, também falo sem pensar. Mas não, aquele final daquela entrevista, quando já com a entrevista a encerrar, José Alberto Carvalho pergunta: isto é um pedido de desculpas? O homem tenta mais uma vez. E Cristina Ferreira responde terminantemente: não, é um lamento. Está tudo dito. Diz. Era só para dizer uma coisa. Repara que eu concordando, há aqui um ponto, e concordando com o que estás a dizer, concordando com esses comentários todos, há aqui um ponto, é que estamos a discutir Cristina Ferreira. Obviamente que o comentário foi dela, mas e esse era um ponto há bocado. Porquê é que estamos a discutir Cristina Ferreira? Porquê é que o meu ponto é Cristina Ferreira? Para que é que eu preciso sequer de uma desculpa de Cristina Ferreira? Eu já acho mal o meu país. Espera aí, eu já lamento imenso, mas isso é um sintoma de uma sociedade pobre. Pobre espiritualmente falando, pobre de espírito, que Cristina Ferreira seja uma fazedora do que é que seja, não é? Quer dizer, porque ela é entertainer. Atenção, isto não é, e digo com zero arrogância, porque quer dizer, os entertainers são o que são, não é? E nós, cada um nas suas atividades, também tem momentos em que, olha, é uma coisa mais básica, outra um bocadinho mais exigente, mas portanto, Cristina Ferreira é uma apresentadora de televisão. E nesse papel, com um sucesso que não vale a pena estar a dizer, eu só gostava que tivesse um pouco mais de consciência e menos, que andassem menos atrás das audiências e do lucro, mas isso é outra questão. Agora, o problema não é Cristina Ferreira, e toda a gente está a pôr o problema em Cristina Ferreira e pede lá desculpa, pronto, pediu desculpa, está feito, está resolvido, sigamos. Não pode ser assim. Repara, o comentário que foi feito era uma excelente oportunidade para ter aquela discussão. Ontem a minha filha mais velha chegou a casa e disse: olha, na minha escola tivemos uma palestra sobre a violência no namoro. Eu achei maravilhoso. Pronto, esta sociedade afinal, e repara, isto é do assunto que estamos a tratar, é de violência. A violação é violência.
Sim. Pronto, portanto, o que estes camaradas todos, estes rapazolas que às vezes podem perder a audição, têm que saber é que naquela brincadeira podem passar a cometer um crime. E cometendo um crime, o que o Estado tem que dizer, e muitas vezes com exemplos, vais parar à cadeia. Dependendo da tua idade, podes ir para o reformatório. Bem, temos aquele caso do jovem que assassinou a mãe e são 3 anos de reformatório. Mas enfim, consoante as idades, podemos dizer, olha, tu vais passar dos teus 18 até aos teus 25 anos preso. Isto é o que a sociedade tem que dizer. E tem que combater a violência no namoro. E nas relações, enfim, a este nível, numa altura crítica da formação do organismo, das hormonas, tudo isso. Portanto, o meu ponto é, porque é que se está a discutir Cristina Ferreira? E depois dizendo assim, ela é egocêntrica. Pois pudera, eu pulo no centro do debate. Eu não quero saber. Uma apresentadora de televisão questionou, numa pergunta retórica, se porventura... O foco nela tem a ver com isto já ser repetitivo. Não, tem a ver com as precisões e com o Virtue Signaling, porque eu gosto de ir para as redes sociais e dizer que ela é machista e eu não sou. Ela é figura pública. Tem a ver com o historial de... Tu ontem, se tiveres visto a entrevista, viste-a a justificar uma vez que disse, em pleno programa 2 às 10, em que ela disse que uma mulher se pôs a jeito porque se meteu no carro com o seu agressor e levou 150 facadas. Pronto. E justificou isto. Portanto, há um historial, e repara, e porque eu não acho que ganhemos o que quer que seja em ter Cristina Ferreira no centro do debate. Agora, eu acho sim que devemos questionar o que é dito nestes programas de daytime e o que estas figuras com muita relevância na nossa sociedade e com muito poder de influência da opinião têm que ser called on their bullshit. Mas como é que isso se faz? Como se está a fazer? Claro! A Cristina Ferreira não é Queres educadora... fazer como? Tu não concordas que faça queixas à ERC? Não concordas que se fale na praça pública? Qual é a consequência da queixa? Veremos. Sei lá, eu não fiz nenhuma queixa a ERC. Nem que seja que a pessoa se sinta apertada. Mas convém que as coisas têm que ter uma consequência. Assim, como é óbvio, eu sou contra saneamentos e sou contra lixamentos públicos e também já levei com eles algumas vezes. Também já levei com eles algumas vezes. Delitos de opinião. Mas se calhar às vezes é importante um grupo grande de pessoas dizerem tipo, olha, não tiveste bem quando disseste isto, para eu perceber que de facto não tive bem quando disse isto. Mas isso não resolve nada. O sentido aqui é que... Tu achas que não resolve? Achas que tornar uma pessoa consciente de que disse uma coisa que não está certa não resolve nada? Não, o que não resolve é, perante um disparate, discutir quem o disse, em vez de se discutir o disparate. Mas está-se a discutir imenso em que há um ganho de causa enorme. Em que há um ganho de causa enorme. Uma apresentadora de televisão, por mais sucesso que tenha, não é a grande educadora da classe operária. Não concordo nada. Tenho visto imensa gente a falar sobre as violações, imensa gente a falar sobre a violência no namoro. Não, toda a gente a dizer que Cristina Ferreira tem que pedir desculpa, tem que ser responsabilizada. Vamos discutir, mas é o que a senhora disse. Tenho visto muita gente a discuti-lo. A Cristina Ferreira, tu dizes que tem que ter responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Onde é que lhe vamos meter o chip na cabeça? Ela não é educadora. Nem tem que ser. Não tem que ser. E vivemos numa sociedade livre, com liberdade de expressão e não há delito de opinião. A senhora considera... Atenção, eu não disse para se pôr nenhum chip na cabeça de ninguém. Então, mas já eu disse que uma pessoa com aquele nível de projeção tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Tem que ter um guião sobre o que pode dizer ou não? Zé Pedro, tu estás a perceber o que eu estou a dizer e estás a querer fingir que não é? Não estou. Claro que estás. Não, as pessoas pela dimensão da sua notoriedade não passam a ser educadores, ou seja... Mas tudo certo, mas da mesma forma que é livre de dar a sua opinião, é livre de levar com as consequências dela, certo? É livre de ser criticada por ela. Obviamente. Assim como ela tem o direito à opinião dela, claro, então, obviamente. Qual é que é a questão? Sim, a questão é quando se pega num disparate que é dito e se quer combater o tal disparate em vez de se aproveitar, por isso é que eu dizia, não há argumentos maus, e fazer uma discussão pública e ampla. Tenho discordado de ti, porque toda a discussão está a ser não só o que a Cristina Ferreira disse, mas o que está por detrás da Cristina Ferreira. A discussão está a ser o país sobre o assunto em si, o que é que se pensa em relação a violência no namoro, violações, consentimento. O debate está a ser muito sobre o que é um não, o que é a violência, o que é que se pode fazer com os jovens. O debate está a ser esse? Está. Então, afinal, a Cristina Ferreira tem que pedir desculpa ou nós é que temos que lhe agradecer? Porque esse debate é importante. Mas a questão da Cristina... Esse debate é importante. Se eu fizer uma coisa muito simples, que é, se eu limitar a liberdade de expressão, a liberdade criativa, com esta coisa das perseguições, com o delito de opinião, nós não temos um debate que seja quando a Cristina Ferreira ontem dizia na televisão, eu acho que a entrevista foi péssima, não vale a pena, mas quando dizia que não quer sentir-se, enfim, quer poder dizer o que pensa, não é? O que até foi uma contradição. Primeiro era uma pergunta, afinal já estava a dizer o que é que pensa, e eu acho que esta é a parte verdadeira dela, estava a dizer o que pensa. Eu aí concordo.
E cada vez temos mais. Olha, há uma coisa que é a censura de Estado. A censura de Estado eu posso combatê-la. Porquê? Já sei que é aquele governante, faça um golpe de Estado. Fazemos uma revolução, daqui a uns dias comemora-se o 25 de Abril, foi uma revolução contra um Estado que oprimia o povo e que não o deixava dizer o que queria. Pronto. Portanto, quando há censura de Estado, eu sei quem é o inimigo. Quando há autocensura, eu não sei. A autocensura é a sociedade. Eu quero dizer uma coisa, se calhar é melhor não. Isto é o pior que há. A autocensura é pior que a censura de Estado. Portanto, se a senhora não tem... Eu não quero que Cristina Ferreira, nem nenhum apresentador, nem o João Baião, sejam educadores das massas. Portanto, eles que digam... Eu insisto num ponto. Certos temas, porque têm vítimas e porque são muito sérios, não devem ser discutidos daquela forma. Esse para mim é um ponto. Mas também, lá está, não defendo que haja uma censura que diga isto não pode ser discutido. Agora, a partir do momento em que as pessoas dizem, dão uma opinião qualquer que nos, enfim, que revolta desta forma, vamos debatê-la, vamos aproveitar. Mas está a ser debatida. Então, encantado da vida, é como eu digo, o que é que se passou aqui? Porque é que a queixa AER está-se a debater e muitos jovens ouviram, olha, isto é errado e não, no calor do momento eu não posso fazer o que quiser. E nós temos aqui um espaço em que estamos na Sim, mas não nos vamos esquecer que há uma vítima no meio disto, não é? Há uma miúda que está a sofrer com isto. Certo. Há uma vida. Qual é o ponto? O que é que eu estou a dizer contra isso? O ponto é que trazer este assunto para o debate em cima de uma violação concreta É um erro. não é, obviamente não é um motivo para agradecermos à Cristina Ferreira. Sim, não, é um erro que os programas terem aqueles... Sim, mas o que eu estou a dizer é, a partir desse momento eu não quero discutir Cristina Ferreira. O pedido de desculpa acaba por fazer com que as pessoas que seguem a Cristina Ferreira e se calhar concordam com percebam o que ela aquela opinião está errada. Exato, percebam. Se calhar então isto que ela disse pode não ter sido das coisas mais acertadas, então vou rever Ela também. não vai pedir desculpa. Não, ela não vai. Não é isso que vai. estamos a dizer. E não- Estamos só a dizer que não é. E não faz sentido exigir que uma pessoa que tenha opiniões burras deixe de ser burra. Ela não vai deixar. Era porreiro. Agora, olha, fazia-se suficientes queixas à ERC para se mandar a Cristina Ferreira para a escola, para ela deixar de ser tão burra como ela é. Pronto, por exemplo. Não dá. Eu gostava. Era uma coisa obrigatória que ela tinha que receber uma formação Dá, para pá. ver se pensava em consequências de segunda ordem. Tipo, olha, vou dizer aqui uma coisa que me sai da boca. Não, espera, vou pensar porque isto pode afetar alguém. Pode afetar... Não, isso para isso ela precisava de ter muito mais sinapses do que ela tem. E nós não vamos conseguir construir-lhes essas sinapses à força. Nós podemos E também não é de um podcast para gente viciada em política que nós vamos comunicar com alguém e dizer, olha, sabias que a Cristina Ferreira não faz ideia do que é que está a falar? Porque todas as pessoas que estão a ouvir e todas as pessoas que vão receber o que entra neste microfone sabem isso. O problema aqui é este buraco que ninguém vai resolver do entrincheiramento e da radicalização entre quem fica tipo, epá, este gajo chama burra a Cristina Ferreira, eu gosto da Cristina Ferreira, ganda cabrão, eu odeio este gajo. E não tipo, deixa cá pensar, eu também não me estou a ajudar, não é? Estou a ser um bocado bruto, mas às vezes as pessoas para acordar precisam de coisas um bocadinho brutas, mas este buraco não se vai resolver. As pessoas criaram uma dinâmica social errada, preocupante, em que nós, em vez de dizermos, espera aí, esta pessoa está a dizer aqui uma coisa, deixa cá ver o que é que isto quer dizer, estamos em vez disso numa dinâmica de este tem a mania que é mais esperto que eu. E, portanto, as grandes massas estão cada vez mais numa posição de, se há pessoas a quem eu consigo reconhecer a inteligência que me estão a dizer uma coisa, provavelmente é para me lixar. Porque eles são mais espertos que eu e eles sabem qualquer coisa que eu não sei e vão-me apanhar. E, de facto, visitando as redes sociais da Cristina Ferreira, eu acho que há um bocadinho essa reação de massa que há. Tipo, estes espertos com a mania de que não pode acontecer às vezes um gajo tropeçar e violar uma rapariga com mais 3 pessoas. Às vezes, pronto, e depois não houve e tal. Mas isto é agora essas teorias de hoje em dia. No meu tempo, olha, os rapazes podiam ser rapazes à vontade, não é? E pronto, e nós vivemos na ditadura do Vox Pop. Eu acho que em contraponto com o que o Zé Pedro está a dizer, e o que me preocupa mais é que há cada vez mais uma autocensura dos intelectuais. Há o medo do intelectual de dizer uma coisa que faça as pessoas sentirem-se burras. Isso não é contraponto. Não, mas a contraponto da dinâmica que tu estás a descrever. Mas, desculpa, aquela frase de os inteligentes pensam muito mais sobre o que é que vão dizer, então às vezes acabam por não dizer nada, do que os burros que não... Não, eu sinto Sim, essa sim. coisa às vezes. Nós aqui, felizmente, o nosso programa não tem muito isso, mas no comentário, no geral, vê-se muito essa coisa. Pessoas que estudaram um assunto, que estão preparadas sobre ele, com medo do que uma pessoa
que não faz a menor ideia do que é que aquele assunto é, vai achar de uma maneira como eles colocaram determinada frase. Coisas tipo, atenção que o Irão é um regime horrível, eu não estou a defender o Irão, mas é só para dizer esta coisa. Perde-se tanto tempo nos disclaimers da autocensura, porque a pessoa, toda a gente tem que perceber, se calhar, e mais do que um problema de programas da manhã, nós temos um problema de cultura, em que passou a ter que ser tudo óbvio e tem que ser tudo dito às pessoas exatamente como é, e quando não é assim e quando é um bocadinho mais difícil de alcançar, já são os espertos a tentar impor-nos coisas que nós não sabemos perceber e no nosso tempo não era assim. E há um problema cultural de anti-intelectualismo contra o pensamento no geral, contra a reflexão, e eu acho que a Cristina Ferreira é um exemplo claro disso. Em várias coisas que fez, mas muitas outras celebridades modernas são contra pensar. Esta afirmação é de uma pessoa que não pensa. Esta pergunta, entre aspas, é de uma pessoa que não pensa. Porque o objetivo não é refletir, o objetivo é a viralidade. Exato. O objetivo é o alcance. O objetivo é a reação. É ação-reação. E no meio disto continuamos a nossa descida para nos transformarmos em primatas novamente. Sim, é a evolução e agora é a desevolução. Sonho, viver nas árvores, andar nas lianas. Olha, está a comer haver grande bananas. guerra civil de chimpanzés. Isso também podia ter sido um tema. A sério? Tá. Queria saber sobre isso. Mas pronto, Podes pesquisar. temos que ficar sobre isto. Temos que ficar por aqui. Vamos mandar as pessoas a um sítio e temos um sítio muito especial para mandar. Vai, mas é para... Maria Escaja, estás pronta? Prontíssima. Para mandar as pessoas para o 25 de Abril de Odmira. Montes de sítios para mandar. Então, o primeiro sítio para onde eu vou mandar as pessoas é efetivamente o 25 de Abril de Odmira, especialmente dia 24 de Abril, onde às 15 horas, correto? Sim. Este vosso lindo painel, querido painel, estimado painel, irá fazer uma Podcast edição ao vivo do seu podcast. Depois à noite, pelas 10 e pouco, há um concerto de Samuel Lúria. E depois à meia-noite e penso que meia, há um concerto de Garota Não. E depois estes vossos queridos amigos voltam para um DJ set às 2 da manhã. Vou recomendar também, para quem não está em Odmira e para quem não quer ir a Odmira, coisa que eu não compreendo, porque Odmira, para quem não sabe, é onde o 25 de Abril vai passar o 25 de Abril. Para quem não for, no Seixal há Vitorino e Bateu Matou. Em Almada há isto dia 24. Em Almada há Capicua e Caretos. Em Évora há Marisa Liz e Cantares de Évora. No Porto há Carlão e dia 25 há Cara de Espelho. E dia 25 queria mandar as pessoas à Avenida, em especial, quem não puder ir à Avenida, celebre o 25 de Abril nas mobilizações nas suas zonas. E também, depois da Avenida, podem vir à Casa Capitão, onde eu e a minha amiga Luana Doce faremos um DJ set às 7 da tarde, seguido de Alex Alva Teixeira e Sónia Trópicos, também Maria Morango, e pela meia-noite, penso eu, de que, exatamente, 23h30, há também um DJ set de Capitão Fausto e, mais tarde, um baile do Gay da Cinemateca, que é curiosamente uma página da internet que cresceu para ser uma página da internet, uma página da World Wide Web. E pronto, só estas. Desculpem, Como dia é que se 30. acede a essa rede? HTTP //. HTTPS, mas o HTTPS já é uma modernice, cuidado. É para garantir que está seguro. Mas se for tiver um moderno. S, não te acontece nada. E dia 30 de Abril há a festa do Lobby Teatro, os bilhetes estão à venda e vai ser muito giro, como é sempre, todos os anos. Pronto, já foi bom, Foi incrível, foi dos teus melhores. Zé Pedro. Eu também tenho uma série de coisas hoje. Em primeiro lugar, o projeto psicólogo.pt, o que é este projeto? É um sítio na web, vê-te bem, é um sítio na internet que ajuda quem precisa de encontrar este apoio, não é, de psicólogos. Nem sempre, foi o que eu percebi, nem sempre é fácil descobrir a pessoa certa, não é? O que é que faz este psicólogo.pt? Ajuda a que, perante uns parâmetros que lá se colocam, não é? Num questionário, ajuda a encontrar aquilo que poderá ser, ou vários, não é? Que poderão ser os certos, não é? Os mais indicados, e portanto facilita na pesquisa. E portanto é um projeto que arrancou
Eu creio que depois da pandemia, não quero estar a dizer um disparate, mas enfim, é uma ajuda importante. Depois temos o novo Cineclube em Almada, o Cine Carochas, que arranca com um ciclo de cinema português de 21 de maio até 17 de dezembro. Cine Carochas, muito bem, no Salão das Carochas. Portanto, é sempre bom, cultura, isto é muito importante. E agora é que vamos para a parte dos mercados e da gastronomia com uma correção. Porque eu... Tu fizeste asneira. Fiz. Deste uma recomendação. Mas não fui eu que Aqui o Pinhal Novo tramou aqui o Zé Pedro. Eu também recebi. Olha, não recebi respondi, mensagens. eu também recebi esta mensagem. Mas, repara, foi o sítio na internet, mais uma vez, que me enganou, que eu consulto. Porquê? Porque dizia aquele disparate. Se não puseste o S no HTTPS. Exato, aquele não era seguro. E, portanto, eu confiei naquelas datas absolutamente absurdas que ali estavam. O mercado de caramelo Pinhal Novo, 8, 9 e 10 de maio. Assim sim. Pronto. Já está tudo satisfeito e temos um convite, devo dizer, temos um convite que eu recebi para lá. Para irmos lá, sim, é verdade. Temos um convite para lá. E eu acho que devíamos ir. Exatamente. E se formos, até temos, eventualmente... Eu posso ir ver os meus primos tens do as Pinhal tuas Novo. cervejas à borla. Mas tu estás cá aí? Quando? 8, 9 e 10? Não, Pois. nesses dias não posso, temos que ir outra vez. Pronto, agora não mudem Mas eu vou, só não mudem o eu dia vou do mercado. perguntar ao nosso ouvinte, ele também mandou mensagem, eu vou perguntar quando é que há mercado outra vez para podermos lá ir. Eu não estou cá nesses dias, se tudo correr bem. Depois vamos para as festas de maio em Amoreiras Gar, que é no interior de Odmira. Portanto, nós vamos assim mesmo para a própria da cidade, mas no interior do concelho de Odmira, que é gigante, em Amoreiras Gar, de 1 a 3 de maio, são as festas que têm no dia 2 um debate sobre a lã. Espero que ninguém diga nada complicado sobre a lã. E que mais? Depois, por fim, em Coimbra... Sobre a lã? Sim. Lã. Em Coimbra, o Festival da Banda Desenhada Coimbra BD, parece o nome da estação, mais o D, não é? Coimbra BD, 24, 25 e 26 de Abril. Muito interessante, porque eu estive a pesquisar no Instagram deles e de facto é um festival com uma variedade tremenda, e em Coimbra, e finalizo para descentralizar mesmo, e aliás quem me fez estas sugestões disse isto é que é descentralizar, e disse muito bem, porque é no Porto Santo, dia 24 de Abril a 2 de Maio, o 4º Festival das Reservas da Biosfera. Olha, por acaso é um sítio para onde podiam convidar-nos para irmos fazer o episódiozinho do dia de revelação. Estás-te a fazer, não é? Ao Porto Santo. João Maria Joné, as tuas recomendações para acabarmos? Olha, eu estive em Londres a semana passada e já foi uma de muitas vezes em que eu fui àquela cidade, de tal forma que já estava com alguma dificuldade em arranjar coisas para programas culturais que ainda não tivesse feito. No entanto, encontrei um belo museu e, portanto, vou descentralizar ao ponto de recomendar um museu noutro país. É um museu que é a Casa Museu do Sir John Soane, que era um professor de arquitetura do início do século XIX, que como as pessoas não podiam estudar a arquitetura ainda em Itália por causa do Napoleão e essas tretas, tem uma coleção gigantesca, parece um hoarder, das paredes todas forradas de exemplos de tipos de arquitetura clássica e outras bugigangas, entre elas coisas que ele foi apanhando, tipo uma coisa de madeira de uma múmia que não pode estar conservada ali, mas eles dizem que pronto, agora tem que ser porque aquilo já lá está, uma coisa com 3.000 anos, um sarcófago egípcio com 3.000 anos, aquilo é assim uma coisa gira, de borla, como todos os museus ou praticamente todos em Londres, o que também é porreiro. E entrando no meu ponto anterior, não tem uma única legenda em coisa nenhuma, porque ele achava que as pessoas tinham que interpretar a arte e depois sim iam ler sobre ela e não terem exatamente o que é que cada coisa quer dizer escrita para eles antes. Interessante. E portanto fica esta recomendação que é também um pouco de ideologia. Belíssimo. Obrigada por nos terem ouvido. Veremos-nos em Odmira e também para a semana aqui na TSF. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa